Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Nós estamos começando agora o programa O Viver é Cristo. São 30 minutos apenas, 30 minutos, onde o servo de Deus que está aqui do meu lado, nosso irmão Sérgio, vai abrir a palavra de Deus e transmitir uma mensagem. Sérgio, o que Deus colocou no teu coração hoje para transmitir para os nossos telespectadores aí? Eu gostaria hoje, primeiramente, um olá a todos que nos assistem, mas eu gostaria nessa oportunidade de estar despertando a cada um de nós sobre duas perguntas que todos nós fazemos, certamente, a cada um de nós e exige uma resposta de cada um de nós, né? Logo mais, em seguida, nós estaremos falando sobre essas duas perguntas. Então fica conosco. O nosso Deus vai falar com você agora, no programa O Viver é Cristo. Esse cântico que nós gostaríamos de compartilhar, ele é o cântico de número 14 do Hinos e Cântico, que nos fala de uma sublime graça que tem nos alcançado. E neste início de ano, nosso desejo, a nossa oração, é que você também pudesse ser alcançado por essa sublime graça, na qual ela está estendida a todos que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Teremos lutas, passaremos por aflições, certamente, mas a palavra nos afirma que nós devemos ter ânimo e ter bom ânimo. Mas esse ânimo não é em governantes, não é em governo, não é no nosso próximo. Esse ânimo deve ser buscado diretamente na fonte. Uma fonte que está jorrando a cada um de nós. E esta fonte é a pessoa do Senhor Jesus. Se nesse longo do nosso caminhar de mais um ano, muitas coisas nos cercarem, nos entristecerem, devemos buscar, através da palavra de Deus, a orientação de Deus, para nós vencermos mais um ano e sermos felizes, porque teremos esperança naquele que somente pode nos ajudar, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Salvou e a vista deu, de vão temores de aflição, a graça me livrou. Alívio ao coração, em Cristo me outorgou. Se lutas vêm, perigos há, se é longo a graça a mim conduzirá seguro ao santo lar. A Deus então adorarei ali no céu de luz e para sempre cantarei da graça de Jesus.
Olá, mais uma vez nós queremos agradecer por nós podermos adentrarmos no seu lar para compartilharmos mais um pouco da palavra de Deus. Neste momento, antes de começarmos a conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, eu gostaria de lançar um desafio que tem me ajudado muito e tem feito com que a minha vida possa ser estimulada cada vez mais a aprender mais da palavra de Deus. É uma palavra que ela só nos orienta, nos auxilia, nos ajuda, nos direciona a caminhar num mundo tão distorcido diante de coisas que têm acontecido, de rumores de guerras, de tantas coisas que têm nos abalado. E se tem algo que tem nos orientado, nos trazer esperança, é a palavra de Deus. Nós estamos ainda no começo de mais um ano e ainda dá tempo de você fazer esse propósito em sua vida. Ler 3 capítulos deste maravilhoso livro. Chegando no finzinho de ano, você teve a oportunidade de ler toda a Bíblia. E vai ver como vai ser bom ler a Bíblia, aprender da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de se orientar nesta palavra que não é nossa, mas é de Deus. Então, está lançado o desafio. Mais um ano eu tenho tido a oportunidade de começar a lê-la de novo. E cada vez que a gente lê, renova as nossas forças. Dá tempo, né? Se você está um pouquinho atrasado, leia 4 capítulos de cada livro, né? Até adiantar um pouco, depois 3 capítulos todos os dias, né? Logo de manhãzinha, quando você acorda, leia a palavra de Deus, que ela possa ser a bússola do seu dia, para que você possa conduzir a sua vida com segurança. Vamos lá. Eu gostaria, nessa oportunidade, de estar lendo a palavra de Deus nos primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis. Capítulo 16, temos aqui uma história de uma serva que tem fugido da sua senhora, tem fugido do lar que o acolheu, tem fugido do lar que deu todo o suporte, tem ajudado essa serva em tudo que ela precisa, e ela veio a fugir. E ela está numa posição agora um pouco desconfortante, perdida, e ela é encontrada pela pessoa do Senhor. E um anjo a encontra e lança a ela 2 perguntas. E essas perguntas eu gostaria de estar junto com você, refletindo nesse instante. Gênesis capítulo 16 e versículo 17 deste livro maravilhoso que é a palavra de Deus. E diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe a Agar, esta serva, que estava fugindo da sua senhora, que chamava Sara: de onde vens? Primeira pergunta. E para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que numerosa será contada entre todos. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael. Versículo 13 diz assim: então ela invocou o nome do Senhor, a serva invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vês? Sabe, esse texto tem chamado minha atenção, e eu gostaria de focar
nessas duas perguntas que esse anjo faz a esta serva chamada Agar. O contexto nos diz que esta serva tem fugido da sua senhora, e nesse momento que ela foge da sua senhora, havia ali um pecado que estabeleceu na vida dela. E ela então foge da sua senhora, desprezando aquela senhora, e ela parte para um lugar sem rumo. Mas é interessante que no versículo 17 nos diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor. E eu fico maravilhado em estar pensando um pouquinho que nós estamos diante de um Deus que tudo sabe, tem poder sobre todas as coisas, é criador de todas as coisas. E ele se preocupou em estar achando uma serva fujona. Uma serva que largou tudo que ela tinha de mais importante, uma serva que deixou o conforto do lar mais abençoado dos seus dias. Ela abandonou tudo por causa do orgulho e por causa da soberba da sua vida. E trazendo isso para nós nos dias de hoje, eu fico a pensar como nós muitas vezes estamos se ensoberbecendo com as luxúrias, com as riquezas, mas também nós muitas vezes ficamos ensoberbecidos e ficamos orgulhosos porque achamos que podemos dar conta das coisas, de realizar as coisas com as nossas próprias mãos, com a nossa própria capacidade. Nos sentimos sábios, sentimos importantes, donos dos nossos narizes, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Este ano aqui eu estou projetando a fazer tantas coisas, estou buscando estudar mais, estou procurando um novo emprego. E sabe, chegamos a ficar cheios de tantos projetos. Mas pensemos um pouco. O que o futuro tem preparado para você? Sabe, esta serva estava fugitiva de um lar que a acolheu, um lar que tinha tudo aquilo que ela precisava. Sim, ela era serva, mas ela tinha todo o suporte que ela precisava para tanto viver ela e seu filho. Mas ela se ensoberbeceu, achou-se dona do seu próprio nariz, como nós também muitas vezes achamos, e fugimos. Mas é interessante nós pensarmos um pouco que assim aconteceu com toda a raça humana. Lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, e quando Paulo descreve em Romanos, dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e isso passou a todos, pois todos nós somos pecadores, assim nos afirma a palavra de Deus, e precisamos e carecemos da glória de Deus. Nós tínhamos tudo lá no passado, no jardim, mas pelo pecado nós também fugimos da presença de Deus. Fugimos do lar que o Senhor preparou, um jardim maravilhoso, cheio de tudo aquilo que nós mais precisávamos, alimentos, conforto, sabe, pureza, não tinha malícia, não tinha roubalheiras, não tinha desonestos. Este é o lar que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas não contente com isso, Adão e Eva se ensoberbeceram, tiveram orgulho e desafiaram aquele que pediu que não comessem daquele fruto, daquela árvore. Eles acharam que eles podiam tudo. Nós não somos diferentes. Nós temos essa raiz pecaminosa dentro de nós, porque nós herdamos isto do nosso pai, Adão e Eva. E do mesmo modo, esta jovem se sentiu assim, fugiu de um lar, o melhor lar
que existia naqueles dias. E o anjo então acha aquela jovem, serva, escrava, e pergunta a ela: de onde vens e para onde vais? De onde vens? Eu trabalho no comércio e é interessante que uma das coisas que mais nós no comércio estimamos é saber a origem do produto que nós compramos. Se tem um histórico, quem fabricou, nós mexemos com produtos usados e nós queremos saber quem era o dono anterior, se ele sempre conservou aquele produto. Nós sempre queremos ter o histórico em nossas mãos daquilo que nós estamos comprando. Mas quando nós pensamos em nossas vidas e lembramos que o nosso histórico é um histórico negro, é um histórico que somente a pessoa do Senhor Jesus demonstrou interesse. O mundo não demonstra interesse nenhum em mim e em você. Mas o Senhor Jesus demonstrou interesse. Demonstrou interesse por esta serva Agar. De onde vens? Sabe, esta pergunta tem me chamado a minha atenção. De onde eu tenho vindo? Eu tenho vindo de um lamaçal de pecado. A palavra de Deus nos afirma que todos nós somos pecadores. O profeta Isaías nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto. Nós somos pecadores, esse é o nosso histórico. Nós estamos inseridos neste pecado no qual foi herdado em Adão e Eva. E nós precisamos ser despertados pela palavra de Deus, pelo Santo Espírito do Senhor. Qual será a direção para onde nós iremos? Eu acho muito interessante em analisar que o anjo chega para esta serva, para essa escrava, e não chega com voz de autoridade, com repreensão, mas ele chega com carinho. E o Senhor Jesus também está disposto a dar a você o perdão dos seus pecados com carinho, com amor, porque somente o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que Ele se deu por cada um de nós. Não existe, a palavra de Deus, outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, e o nome é o Senhor Jesus. Não existe nenhum outro meio de salvação a não ser através da pessoa do Senhor Jesus. Não é através das nossas obras. E isto me preocupou um dia, porque eu não sabia para onde estava indo. E eu gostaria de, nessa oportunidade, de lançar a você, meu amigo, esta pergunta: para onde você está seguindo? Qual será o seu futuro eterno? Perdição? Ou vida eterna junto com o Senhor Jesus? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Sabe, esse fujo tem uma raiz de separação. E nós estamos vivendo separado, como o Isaías nos fala ali no seu livro, no capítulo 59. As nossas iniquidades fazem separação. Existe uma barreira. Mas vamos prosseguir. No versículo 9, diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Volta. Certa vez, eu trabalhei por alguns anos de motorista de caminhão e eu nunca me esqueço de, certa vez eu errei o caminho.
E quando a gente fala em errar caminho, muitos até caçoam da gente. Mas estamos arriscados a errar o caminho. E nesse caminho que eu errei em uma bifurcação, não prestei atenção. Eu andei por 50 quilômetros em uma estrada que não conhecia, mas eu sempre era despertado em estar olhando e percebendo que eu não tinha passado por ali quando eu fui para uma cidade. E na volta, eu não passei por aqui. Sabe, e até que um momento eu percebi, eu estou errado. E ao parar para pedir informação, um senhor falou, olha, você já andou 50 quilômetros, você vai ter que voltar lá naquele trevo que você errou. Sabe, eu fiquei um pouco irado, eu fiquei triste, eu fiquei um pouco de raiva, sabe? Fiquei orgulhoso, eu com tantos anos de estrada, como que eu errei esse caminho? Eu acho que esse senhor está errado. Perguntei para um outro, você está errado, você tem que voltar 50 quilômetros para trás. Sabe, voltar. Mas o fato de voltar, a necessidade de nós reconhecermos que nós erramos. E na nossa vida também não é diferente. O anjo fala para aquela mulher, volta para a sua senhora, volta para a comunhão, volta para o seu lar, volta para o prazer da sua vida, volta para aquele lugar que pode trazer alegria. E é isto que Jesus está falando com você também neste momento. Volta! Mas há uma palavrinha-chave, humilha-te, humilha-te. Humilha-te sob as suas mãos. Nós só podemos conquistar a vida eterna se nós reconhecermos que estamos errados e humilharmos-nos diante do Senhor. E pedir perdão pelos nossos pecados. E voltar a andar no caminho do Senhor. Só assim poderemos voltar à comunhão que foi perdida lá no passado. Humilha-te. O que está faltando para você? Se humilhar. Crer através da fé na pessoa do Senhor Jesus. Temos muitos desafios em mais um ano que se inicia. E este é mais um desafio que eu gostaria de deixar diante de você. Eu penso que é o maior desafio da sua vida, mas também é o desafio que mais vai trazer prazer e segurança para todo o resto da sua vida, não somente para esse ano que nós estaremos passando. Volta-te, humilha-te diante do Senhor. Versículo 10 diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Eu fico maravilhado em perceber a proposta que o Senhor Jesus nos faz, se nós o aceitarmos como seu Senhor e Salvador. Se nós confessarmos os nossos pecados, existe uma sublime graça, uma graça que está à disposição, uma graça que alcança o maior pecador, é a pessoa do Senhor Jesus. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim, perdido e cego, achou, salvou e à vista deu. Muitas vezes o seu olhar está ofuscado pelo pecado, pela malícia, pelo orgulho, pela soberba da vida. Existe uma graça pronta diante de você. É a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías também diz que a mão do Senhor não está encolhida,
nem os seus ouvidos surdo para não poder ouvir. Mas os seus braços estão abertos e os seus ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Que você possa voltar, se você está longe do Senhor. Se você já tem voltado, sempre pode aproximar mais e falar dessa graça redentora, maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus. Eu gostaria de terminar esta mensagem lançando este desafio a você. De onde você vem e para onde você vai? Eu sei de onde eu vim. Eu vim de um lugar negro, sujo, um lugar de perdição, um lugar de trevas, mas a pessoa do Senhor Jesus pôde me transportar para um lugar de luz. E esta bênção não foi oferecida somente a mim, mas está sendo oferecida também a você. Tome uma decisão. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois somente Ele é o Salvador. E através de Jesus nós podemos alcançar a vida eterna. Que assim seja. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa O Viver é Cristo, momento de oração. O servo de Deus, nosso irmão Sérgio, vai estar orando a teu favor, a favor de todos que nos assistiram no programa de hoje. Vamos orar, Sérgio? Vamos sim. Fechemos os nossos olhos. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome pelo teu amor, pela tua misericórdia, por cada um de nós. Quando nós pensamos, Senhor, no teu poder, no teu domínio sobre todas as coisas, sendo o Senhor Criador de todas as coisas. O Senhor, olhando para nós tão insignificantes, tão sujos, tão distante de Ti, o Senhor olhou por cada um de nós com carinho e com amor. Enviou o Teu Filho, o único meio no qual poderiam sido o Senhor oferecido para que nossos pecados fossem pagos. Não são as nossas obras, não são os nossos esforços, não são as nossas sabedoria que podem alcançar a salvação. Mas nós só podemos alcançar a salvação pela fé na pessoa do Senhor Jesus, porque ela está sendo oferecida até os nossos dias. E agradecemos, Senhor, por esse plano maravilhoso que está com as portas abertas. E o Senhor tem ainda dado oportunidade a todos que se acheguem ao conhecimento da verdade. Oramos em favor daqueles que estão passando por alguma dificuldade. Oramos em favor daqueles que estão acamados muitas vezes, aqueles que estão desesperados. Oramos em favor daqueles que estão necessitando, Senhor, muitas vezes de um prato de comida, muitas vezes precisando de um emprego. Ó Deus, Tu és o Deus de misericórdia. Alcança, Senhor, a cada um segundo as suas necessidades, ó Pai. Ajuda este povo, Senhor, que está muitas vezes tão distante de Ti, mas como o Senhor tem demonstrado através da Tua palavra, que o Senhor possa estar dando oportunidade, primeiramente, de salvação a cada um. Ó Deus, oramos e agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito e deixamos essas petições em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.